Olá, minhas amigas, meus amigos, queridos guardiães da vida. Hoje nós vamos para a aula 5. Vamos falar da fase intermediária de um modo bem geral. Nós vamos depois esclarecer, como lidar com situações difíceis na doença de Alzheimer. Hoje nós vamos falar, por exemplo, de qual é a causa, como lidar com as repetições e quais são as causas e como lidar com a dificuldade do banho. Nós vamos apresentar uma sequência do banho certinho, né? Assistam, não se preocupem em ler os slides, assistam. Depois vocês voltam, leiam os slides, que é importante, isso é um curso. Um curso, se você revisar, rever a aula gravada, você vai sedimentar mais. E uma coisa eu lhe garanto: depois desse curso, você vai ter uma visão diferente da doença de Alzheimer, das demências. Por quê? O curso ele segue uma sequência lógica, desde lá do início, né, até depois da morte do paciente, que nós vamos falar de como lidar com o luto. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a fase intermediária da doença de Alzheimer. A fase intermediária da doença de Alzheimer, aula 5. A fase intermediária ou moderada da doença de Alzheimer é um estágio que os sintomas da doença se tornam mais pronunciados e podem começar a interferir significativamente nas atividades diárias do paciente. Esta fase pode durar vários anos, é a fase geralmente mais longa, né? E durante esse tempo, o paciente e seus cuidadores familiares enfrentam desafios significativos. Aqui estão os principais sintomas da fase intermediária ou moderada da doença de Alzheimer e algumas estratégias bem breves de como lidar com ela. Como eu falei, nós vamos falar sobre a fase inicial e depois nós vamos detalhar os desafios, os principais desafios de cada fase. A fase inicial, a fase leve, é a fase que você precisa vigiar. A fase intermediária é a fase que você precisa ajudar. E a fase avançada é a fase que você precisa fazer pelo paciente, né? Então, essa é a fase da ajuda. E é a fase também que os sintomas neuropsiquiátricos, né, como agitação, delírio, alucinações, agressividade, depressão, ansiedade, pioram muito mais, né? Mas vamos lá, o próximo slide. Principais sintomas da fase intermediária ou moderada, né? Problemas de memória, que é uma característica da doença de Alzheimer. A perda de memória se torna mais evidente e os pacientes podem começar a esquecer eventos recentes e detalhes importantes da vida deles, né? O paciente começa esquecer ainda mais do que na fase inicial da doença de Alzheimer. O esquecimento piora mais. Dificuldades de comunicação. O paciente pode ter dificuldades para encontrar palavras, seguir uma conversa e se expressar claramente. Então, não só o quesito memória, mas a dificuldade de comunicação aumenta. Desorientação temporal e espacial. Eles podem se perder em lugares familiares, esquecer as datas e ter dificuldade de entender a passagem do tempo. Isso é uma coisa bastante comum. O paciente tem dificuldade de entender a passagem do tempo, né? A semana passada eu atendi uma senhora que o marido morreu há mais de 20 anos
E ela chegou no consultório chorando, falando que ela tinha perdido o marido há poucos dias atrás. Então, eles fazem muito confusão, eles não se situam bem no tempo. E como também não se situa bem no espaço, eles podem estar perdidos, né, dentro de um espaço bastante conhecido. Dentre os principais sintomas, nós elencamos aqui o quarto, que é mudança de personalidade e humor. Os pacientes podem se tornar mais irritáveis, né, ansiosos, deprimidos ou apáticos. Mudança de humor repentina e inesperada são comuns. Então, ele muda o seu comportamento, ele muda a sua personalidade, ele muda o seu humor. Isso é muito frequente. A totalidade dos pacientes com Alzheimer apresenta esses sintomas, né, de mudança de personalidade, de humor, de comportamento. 5, dificuldades com tarefas do dia a dia. Realizar tarefas simples, como vestir-se, preparar as refeições e tomar banho, pode tornar desafiador. E depois nós vamos detalhar esses problemas. eh, Cada problema nós vamos ter uma abordagem, né, por que esses problemas acontecem e como lidar com eles. 6, problema de sono, insônia, sonambulismo ou outras, né, como a hipersonia, que é dormir muito, né, e outros sintomas do sono podem se tornar mais frequentes. Isso também são sintomas comuns da doença de Alzheimer. Alucinação e delírios. Alguns pacientes podem começar a apresentar alucinações visuais ou auditivas, ou mesmo tátil, né? E os delírios. A alucinação é uma imagem sem objeto, quer dizer, a pessoa vê uma coisa que não existe, ou ela escuta um som, escuta coisas que também não existem, ou ela sente bicho andando na cabeça, bicho andando no corpo, ela sente picadas, né? Isso são bastante comuns, que são alucinações. E delírios é aquelas histórias que a pessoa inventa. Olha, tem alguém me perseguindo, a minha companheira, o meu companheiro está traindo, tem pessoas que estão querendo me roubar, e eles criam tudo uma história em cima desses delírios, né? Então, o delírio ele tem um enredo, quanto à alucinação só tem imagem, os delírios têm enredo, né? As pessoas, elas criam uma história fantasiosa e acreditam nelas. Nós também vamos apresentar, né, como lidar com isso futuramente. Nós vamos ter 3 aulas, né, de como lidar com essas situações difíceis, né. E estratégia, como lidar com sintomas da fase intermediária ou moderada. Aquilo que a gente chama de rotina estruturada. Manter uma rotina diária consistente pode ajudar a reduzir a ansiedade e a confusão mental. Os pacientes com Alzheimer e mesmo outras demências, eles se adaptam muito bem às rotinas, né? 2, comunicação clara e simples. Use frases curtas e simples para falar com o paciente. Se você falar uma frase longa e complicada, se você falar uma frase longa, quando chegar no meio, ele já esqueceu o começo. Então, faça, né, frases curtas, né, os comandos têm que ser curtos, tem que ser simples, objetivo, né? Fale devagar, isso é muito importante, e dê tempo para que eles processem as informações. A pessoa com Alzheimer, ela tem muita dificuldade de entender aquilo que você está falando, ela demora muito mais para entender.
Dentre as estratégias de como lidar com sintomas, nós temos 3, que é a estimulação cognitiva. Atividades como quebra-cabeça, jogos de memória, leitura e várias outras, né, pode ajudar a manter a mente ativa e retardar o declínio cognitivo. Nós vamos abordar isso também. Segurança em casa. Faça as adaptações na casa para tornar mais seguras, como instalar corrimão, remover tapetes escorregadios, né? Garantir que os medicamentos sejam tomados. Uma outra coisa também é uma iluminação adequada. Evita escuridão na casa à noite, mas use lâmpadas, de preferência aquelas lâmpadas de corredor de chão, né? Que lá na altura da tomada do chão, por exemplo, você coloca um abajur, que a pessoa vai ter uma visão do chão, ela não vai tropeçar. 5, cuidados pessoais. Ajuda o paciente a realizar tarefas diárias, como vestir e tomar banho. Hoje ainda nós vamos falar do banho nessa aula. Se necessário, oferecendo orientação e assistência conforme as necessidades. Dentre as estratégias de como lidar com sintomas da fase moderada, nós temos o 6, que é monitoramento da saúde. Certifique-se de que o paciente esteja recebendo os cuidados adequados e faça o acompanhamento regular com médicos especialistas. Por exemplo, tem pessoas que têm diabetes, tem pessoas que têm pressão alta. Além dela ter Alzheimer, ela tem outros sintomas, né? Então, você tem que fazer esse acompanhamento, não negligenciar este acompanhamento. 7, cuidado com o cuidador. Cuidar de alguém com Alzheimer pode ser desgastante? Não, é muito desgastante. É importante que os cuidadores também cuidem de si mesmo, procurando apoio emocional, fazendo pausa quando necessário e buscando sempre a ajuda que precisarem. Como nós sempre falamos nas nossas orientações, na nossa live, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. A ajuda, ela é fundamental para que o cuidador possa se cuidar também. E, por fim, o 8, apoio emocional. Tanto o paciente quanto cuidadores podem se beneficiar com grupos de apoio. Por exemplo, nós temos o nosso grupo do Telegram, onde pode compartilhar experiência, obter suporte emocional e trocar informações. Como nós falamos, essa é uma apresentação rápida, né, do que é a fase inicial da doença de Alzheimer. Nós vamos aqui só mudar os slides, nós vamos passar para outros assuntos e espero que vocês tenham um bom proveito do curso. O curso tem uma dinâmica diferente do que nos vídeos e do que nas lives. O curso, ele segue uma sistemática, né? Ele segue ali um padrão. Então, às vezes, o curso é mais chato da gente assistir, mas não fique preocupado, não, que vocês terão assim uma boa um bom aproveitamento, né, do curso. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vocês serão pessoas diferentes em relação à doença de Alzheimer depois de fazer o curso, né? O curso vai lhe dar mais experiência, mais segurança, você vai conseguir cuidar melhor. Então, para isso, a minha orientação, que na primeira vez que você esteja assistindo, não se preocupe tanto, né, em ler os slides. Simplesmente assiste.
Depois que você assistiu, você volta uma segunda vez e leia os slides. Por quê? Todo curso tem que ter sedimentação. Não é simplesmente vendo uma vez que vocês vão aprender tudo. Uma outra coisa que eu peço bastante a vocês, o curso ele é gratuito, né? Nós disponibilizamos aqui no YouTube. Então, compartilhe, tem muita gente que vai se beneficiar do curso, não é só você. Então, compartilhe, comente, né? Deixe seu like, isso vai ajudar bastante a gente atingir outras pessoas, né? Nós precisamos atingir outras pessoas. Tem muita gente que precisa, né? Tem muita gente que não conhece. Eu faço esse trabalho de forma voluntária, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, sabe? Eu estou aqui para ajudar a vocês, sabe? Eu me sinto feliz, eu me sinto muito bem ajudando vocês, né? Compartilhando o meu conhecimento. Isso é um trabalho voluntário, é um trabalho que eu faço com muito amor, né? E tenho certeza que vocês, como eu disse, serão pessoas diferentes quanto à doença de Alzheimer depois do curso. Tem aqui uma outra, que é um tema que nós vamos abordar na aula de hoje, é como lidar com a repetição, né? Repetições, causas e como lidar. A repetição, caracterizada pela constante reiteração de perguntas, ações ou frases, é um sintoma comum e desafiador na doença de Alzheimer. Como isso incomoda, né? Incomoda muito. Embora frustrante para quem cuida, é importante compreender que essa repetição não se trata de teimosia ou má vontade, mas sim de uma consequência da doença, né? Não é que o paciente está chamando atenção, não é que o paciente está enchendo o saco, não é que ele é teimoso, é uma consequência da própria doença. Causas de repetição. Nós vamos citar aqui algumas causas, depois de como lidar, né? 1, perda de memória. Devido à deterioração das funções cognitivas, o paciente pode esquecer rapidamente informações que acabou de receber. O paciente, por exemplo, faz uma pergunta, você responde, daí a pouco ele esqueceu que você respondeu e pergunta novamente, entendeu? Ele perde, ele não consegue manter por muito tempo essa resposta que você deu. Busca de conforto. As repetições podem ser uma forma do paciente tentar se tranquilizar ou sentir seguro em uma situação que ele é confusa ou desconfortável. Por exemplo, ele vive ali nas suas dúvidas, ele está desconfortável, ele não tem segurança, então ele repete, repete e repete. Vamos mais a algumas causas. 3, dificuldade de processamento. O paciente pode ter dificuldade em processar e reter novas informações, o que leva à repetição de perguntas ou afirmações, como nós falamos, né? Ele tem dificuldade de reter informações. Então, ele pergunta. 4, ansiedade e estresse. A ansiedade ou estresse pode aumentar a incidência de repetição, pois o paciente pode estar preocupado com alguma coisa e não se lembra de ter perguntado antes. É muito comum na síndrome do pôr do sol, o paciente se tornar mais repetitivo ainda, né? É uma hora de bastante ansiedade, bastante agitação. Desorientação temporal.
A desorientação temporal comum na doença também contribui para a repetição. Sem noção clara do tempo, a pessoa pode perder a referência de quando já fez ou disse algo, levando à repetição de perguntas ou histórias, né? Ela tem uma desorientação do tempo. Por exemplo, para ela, 10 anos e 15 minutos não faz muita diferença. O paciente ele perde, né, essa orientação de tempo. Como eu falei da paciente, que o marido morreu há mais de 20 anos, ela chegou no consultório chorando, falando que ela perdeu o marido há poucos dias atrás. Repetição, causas e como lidar. Estratégias para lidar com as repetições. Manter a calma. É importante permanecer calmo e paciente ao lidar com as repetições. Evite demonstrar frustração ou impaciência. Seja calmo. Isso é um sintoma da própria doença. Eu sei que lhe incomoda, sabe? Mas tenha calma. Sabe? Entenda isso como um sintoma da doença. 2, responda de forma gentil e paciente. Responde as perguntas do paciente de forma calma e paciente, mesmo que seja a 10ª vez que ele faça a mesma pergunta. Não só a 10ª, a 20ª, a 50ª, a 100ª vez. Use calma, use paciência, não se irrita, não fica assim, você acabou de fazer essa pergunta, isso me irrita, isso vai deixar o paciente mais confuso. Sair do paciente com uma atividade, tipo, na gravação, a gente grava usando a internet também, né? Distração. Tente distrair o paciente com atividades ou mudando o foco da conversa para algo diferente. Geralmente, mude o foco para algo que a pessoa gosta de falar, né? Por exemplo, pergunte pelo seu pai, pela sua mãe, pelo início da sua carreira. Isso pode ajudar muito, muito e muito. A estratégia 4, né? A estratégia de como lidar com as repetições. Valide os sentimentos do paciente e ofereça conforto, mesmo que você já tenha respondido a pergunta antes. Diga, eu sei que você esqueceu, eu sei que você está angustiado por saber isso, mas eu estou aqui ao seu lado, eu estou aqui para lhe trazer segurança, para ver você bem, para ver você tranquilo. Tá? Então, valide, né? Valide os sentimentos do paciente. 5, estabelecer uma rotina. Uma rotina constante pode ajudar a reduzir a ansiedade e as repetições, pois oferece previsibilidade ao paciente. Sempre uma rotina, né? Você só vai sair da rotina quando o paciente exigir que você saia da rotina, mas sempre mantenha uma rotina. A rotina ela é muito importante. 6, utilizar lembretes visuais, como escrever, né, num papel A4, letras bem claras e colocar na parede. Use lembretes visuais, como quadro de mensagens ou calendário. Pode ajudar o paciente a lembrar de eventos e informações presentes. Uma repetição bastante comum é perguntar que hora é agora ou que dia é hoje, né? Que hora é agora? Coloque na parede um relógio bem grande, daqueles relógios antigos, não relógio digital, porque eles não viveram numa época de relógio digital, então coloque um relógio de ponteiro bem grande na parede, né? Também um calendário em que os números sejam grandes. E uma técnica que eu
sempre oriento. Quando chegar de manhã cedo, ó, hoje é dia 29, você vai lá e circula o dia 29, né? Chegou a noite, antes de dormir, olha, vamos fazer um X em cima do 29. O dia está acabando, né? Então, você tem que estabelecer essas estratégias não são só essas, existem outras estratégias que você pode usar também, né? Tem outras estratégias que você pode usar também. Estratégia número 7, monitorar a própria linguagem corporal e o tom de voz. Isso é muito importante, né? A linguagem corporal e o tom de voz pode transmitir impaciência ou frustração. Mantenha sua postura calma e use um tom de voz suave e tranquilizador. Não é, fique brava, não altere o tom da voz. Sabe? Sempre mantenha um tom de voz doce, amigável, que leve conforto ao paciente. Né? Buscar ajuda profissional é a nossa oitava estratégia. Né? Se as repetições estiverem causando muito estresse para o paciente ou para os cuidadores, pode ser útil consultar um médico, um especialista em demência, para obter informações adicionais. Sempre procure ajuda. Sabe? Nós passamos aqui para vocês 8 estratégias, mas existem outras. Tem estratégia que você mesmo vai criar. Você vai tentando, tem uma que ajuda a você a cuidar melhor. Tem uma estratégia importante que é a música. Quando o paciente está muito ansioso, com muita repetição, use música. A música ajuda sobremaneira o paciente a acalmar. Né? Mude o foco, chame ele para lhe ajudar a fazer algumas atividades. Tudo isso ajuda bastante. Repetição, causas e como lidar. A repetição é um sintoma da doença de Alzheimer e não deve ser interpretada como teimosia, má vontade ou chamar atenção. A paciência, a compreensão e o amor são ferramentas essenciais para lidar com a repetição e outros desafios da doença. Sempre paciência, sempre amor, sempre presente, né? Existem diversas estratégias, existem diversas estratégias que pode ajudar a reduzir a repetição e melhorar a qualidade de vida da pessoa com Alzheimer e seus familiares. Como falei, você mesmo pode criar suas próprias estratégias. Depois você compartilhe conosco aquilo que deu certo, né? Buscar apoio profissional é fundamental para receber orientações e acompanhamento adequado. Além, né, da assistência médica, do especialista, você deve procurar um psicólogo para lhe dar apoio nessa hora difícil. Depois nós vamos passar para as dificuldades do banho. Eu vou subir aqui os slides, né, para a gente continuar. E peço a vocês, olha, deixe um like, isso vai ajudar bastante, né, vai ajudar sobremaneira o nosso canal a crescer. Deixe um like, deixe um comentário, compartilhe. Tudo isso é importante, né, para que o canal cresça, para que nós possamos levar mais informações para outras pessoas. Outra coisa que eu peço bastante para vocês
Nessa primeira aula, vocês apenas assistiram. Da segunda vez que vocês assistem a aula pela primeira uma vez, repita, né, vai repetindo, vai lendo os slides, isso vai ajudar você a sedimentar, vai ajudar a você, a sedimentar as suas, eh eh, o seu conhecimento, né. Isso vai ajudar muito a você evitar, né, de sofrer, porque quando a gente aprende, não é que nós vamos não vamos sofrer, é muito errado a gente romancear, né, a doença de Alzheimer. Nós temos que sermos realistas, nós precisamos compreender a doença. O sofrimento sempre estará presente, ele é inevitável, né? Mas nós precisamos saber lidar com eles. Existem maneiras da gente aprender a lidar com a situação tão desconfortável que é um ente outra demência. Mas com conhecimento, com amor, com paciência, com muito carinho, isso, cada dia, o fardo vai se tornando mais pesado, né? Vai se tornando mais leve e você vai aprendendo a lidar melhor com a situação. Conhecimento, ele é fundamental para você, lidar com situações difíceis, né. Só um pouquinho que eu estou subindo mais alguns slides aqui para a gente apresentar melhor para vocês. Só um pouquinho. E depois você comenta o que está achando do curso, como é que você está fazendo, o que poderá ser melhorado. Nós vamos repetir esse curso o ano que vem. E tenho certeza que vocês vão aprender bastante e vai aprender a cuidar melhor. Só um pouquinho, que eu ainda tenho aqui mais uns 4 slides para subir. Nem sempre a gente consegue subir todos. E divulgue o nosso curso, né? O nosso curso, ele é um curso simples, ele é um curso voltado para quem tem Alzheimer. Às vezes, o seu ente querido já está numa fase terminal e nós falamos da fase inicial da doença de Alzheimer, isso é bastante comum, mas como é um curso, nós temos que repassar todas as informações para vocês, né? Só um pouquinho que não vai caber todos os slides aqui, eu acho que eu consigo subir mais um. Faltou ainda mais 2, mas depois a gente sobe. Agora nós vamos falar do banho, né, as dificuldades do banho. Dificuldades do banho e como lidar. 70% dos pacientes com Alzheimer, em alguma fase da doença, vai apresentar dificuldades para tomar banho, né. O banho, uma atividade rotineira e essencial para a maioria, não para todas as pessoas, né, pode se tornar um momento desafiador, difícil para quem tem Alzheimer. Dificuldades como esquecimento, desorientação, confusão, alteração da sensibilidade da pele e alterações no humor pode tornar a hora do banho um momento de estresse e frustração, tanto para a pessoa com a doença quanto para os seus cuidadores familiares ou cuidadores profissionais. É a mesma coisa. Vamos ao outro.
Está demorando um pouquinho para subir, devido à nossa internet não está muito boa, mas vamos lá. Tem só um pouquinho que eu vou remover um aqui e vou acrescentar o que está faltando. Só um pouquinho, já estamos aqui. Mas o banho, ele é uma situação, assim, bastante desafiadora, né. Como a gente compreender as causas das dificuldades? A primeira, perda da memória. O esquecimento de rotina e procedimentos comuns na doença de Alzheimer pode levar à dificuldade em lembrar os passos do banho, como tirar a roupa, ensaboar, se enxaguar. Então, o paciente, ele esquece os passos do banho. 2, desorientação de tempo e espaço. A desorientação temporal e espacial, sintomas frequentes da doença, pode fazer com que a pessoa com Alzheimer não sabe por que está tomando banho, qual o passo seguinte, ou até mesmo qual o banheiro encontrar. É muito comum, né, as pessoas com doença de Alzheimer referir assim: "Mas eu acabei de tomar banho", ou "Eu não estou sujo", né. Então, são situações, né, que, são comuns na doença de Alzheimer. É bastante comum mesmo, esses sintomas, né. Eh, Depois, alteração sensorial, né, o 3, alteração na percepção sensorial, como sensibilidade ao toque, à água ou à temperatura, pode tomar o banho desconfortável e até mesmo doloroso para a pessoa com Alzheimer. Isso é muito importante a gente entender. Normalmente, as pessoas com Alzheimer têm uma sensibilidade muito grande ao frio. Você pode deixar a água morninha, gostosa, né? Mas a hora que você acaba de tomar o banho, ele vai sentir muito frio, né? Ou você deixa a água um pouquinho mais morna, a pessoa vai se sentir desconfortável com aquela água. Mesmo esfregar o corpo, vamos supor, esfregar com uma bucha, aquele esfregar, mesmo suave, pode irritar o paciente. Ele tem uma alteração na sensibilidade. Isso leva ele a ter medo do banho. Medo e ansiedade. Medo relacionado à água, à nudez ou à perda do controle pode gerar ansiedade e resistência na hora do banho. O paciente tem muito medo de tomar banho, principalmente quando a água cai de cima, né. A pessoa ela tem medo da água, a água caindo sobre sua cabeça, né. 5, falta de familiaridade com o ambiente, mudança no ambiente do banheiro, como novo chuveiro, toalhas ou tapete, pode causar desorientação e dificultar a realização do banho. Isso também é comum quando a pessoa muda de casa, né, vai para a casa de um filho, chega lá, o banheiro é diferente, o banheiro não é o mesmo que ele ou ela sempre teve costume, né, de banhar. É, lidando com as dificuldades, transformando o banho em um momento positivo. Criar um ambiente seguro, acolhedor e positivo durante o banho é fundamental para reduzir o estresse e a ansiedade da pessoa com Alzheimer. Abordagens gentis, pacientes e estratégias personalizadas pode tornar a hora do banho mais agradável e menos desafiadoras. É um desafio, né? Mas a hora que você conseguir
você vai vencer essas dificuldades, você vai ter facilidade em lidar com esse problema tão difícil que é o banho na pessoa com Alzheimer. Renoma aqui, só deixo passar um outro slide aqui para você. Antes do banho, nós vamos dividir, né, a estratégia do banho, antes, durante e depois do banho. Antes do banho, prepare o ambiente, deixe o banheiro aquecido, com uma boa iluminação e livre de obstáculos. Reúne os materiais necessários, toalhas, shampoos, sabonete e outros itens, como bucha, por exemplo, à mão, para evitar interrupção durante o banho. Imagina que o paciente já não gosta de tomar banho, aí você fala, eu esqueci a toalha, e sai, deixa ele lá molhado, isso vai confundir ainda mais a cabeça dele. Comunique-se com clareza, explique de forma simples e calma o que vai acontecer durante o banho, usando frases curtas e linguagem direta, imediatamente antes do banho. Você não pode ficar anunciando um banho 1 hora, 2 horas antes, né, de começar o banho. Prepare o ambiente certinho, chegue nele ou nela, segure a sua mão e diga de forma bem clara: agora nós precisamos tomar o banho, é a hora do banho. Se a pessoa não ficar arredia, né, dá um tempinho, acalma, brinque com ele, mude o foco, daí 5 minutos, convide de novo. Né? Obedeça as opções, é outra coisa importante. Permita que a pessoa escolha a roupa que quer usar, a temperatura da água e a posição que prefere ficar durante o banho, se quer ficar de pé, ficar sentado. Apesar de que, por um motivo de segurança, nós sempre aconselhamos que o banho seja sentado ou em cadeira própria de banho, ou mesmo uma cadeira plástica que pode ficar debaixo da água. Durante o banho, mantenha a calma, mantenha calma é fundamental. Se a gente não tiver calma, paciência, fica muito difícil lidar com o estresse. Mantenha a calma sempre. Fale com voz suave, tranquilizadora, evitando um tom de voz alta ou imperativo. Não transforme aquilo numa ordem. Normalmente, os pacientes com doença de Alzheimer não gostam de ser mandados, não gostam de receber ordem. Sempre transforme as ordens num convite. Né? Seja gentil e respeitoso. Evite movimentos bruscos ou que possa causar desconforto. Toque leve e massagens podem ser relaxantes. Um toque leve. Por exemplo, a massagem ajuda muito. Antes do banho, faça uma massagem, começa pelos pés, pelas mãos. Os pés e as mãos têm bastante terminações nervosas e responde bem às massagens. Né? 3, siga a rotina da pessoa. Mantenha a rotina habitual de banho da pessoa, tanto quanto possível, trazer uma sensação familiar e segurança. Por exemplo, tem pessoas que sempre tomam banho de manhã, outros sempre tomam banho à tarde ou à noite. Tente seguir esta mesma rotina, a rotina que a pessoa sempre teve. Né? Vamos lá. Durante o banho, divide o banho internet, deu um clique aqui, vamos repetir de novo. Divide o banho em etapas menores. Se necessário, divide o banho em etapas menores, com pausas para descanso, para evitar fadiga e frustração. Eu sempre oriento começar o banho pelos pés, fazendo uma massagem.
O paciente ele vai sentir o gostoso da água, o gostoso do sabão, um sabão suave, cheiroso, né? Ele sentado e não molhe logo de início, tá? Só um pouquinho que a minha bateria aqui tá, por isso que está dando a interrupção. Comece sempre pelos pés. 5, utilize técnicas de distração. Cante música, conversa sobre assuntos agradáveis, ou conte história para desviar a atenção das pessoas e de possíveis dificuldades. Então, tem pessoas que relaxam bem com música, tem pessoas que queimam incenso, tem pessoas que cantam com o paciente, tem pessoas que usam para fazer determinadas orações durante o banho. Tem várias técnicas, né, que você... A música, por exemplo, ajuda muito, né? O distrair também ajuda bastante. Elogie e recompense. Elogie a pessoa por seus esforços e recompense com uma palavra de carinhos ou pequenos agrados depois do banho. Por exemplo, uma comida que ele gosta, depois do banho você ofereça, ou um passeio curto, sabe? Ou toque num assunto que ele gosta, olha, você vai recordar disso agora, nós vamos conversar com você. Após o banho, seque a pessoa cuidadosamente. Enrole a pessoa em toalhas macias e secas, com cuidado. Certifique-se de que todas as partes do corpo estejam secas. Isso é importante porque evita assadura, evita micose. O secar o corpo é fundamental. Vista a pessoa com roupas confortáveis. Escolha roupas fáceis de vestir e que sejam confortáveis para a pele da pessoa. Como nós falamos, eles têm uma sensibilidade muito perturbada na pele, né? Então, ofereça uma roupa confortável, gostosa, que ela é gostosa ao toque, né? Ofereça um ambiente tranquilo. Proporcione um ambiente tranquilo e relaxante após o banho, com música suave ou mesmo atividades leves. Isso é fundamental. E, por fim, né, vamos dar mais algumas dicas adicionais. Considere a hora do banho. Escolha um horário em que a pessoa esteja mais disposta e relaxada, evitando momentos de cansaço ou agitação. Por exemplo, você pode sair da rotina quando? O paciente ele sempre tomou banho à tarde, mas ele tem a famosa síndrome do pôr do sol. Ele está mais agitado, mais ansioso. Então, evite esse horário. Adapte o ambiente do banho. Use tapetes antiderrapantes, barra de apoio e cadeira de banho para garantir a segurança da pessoa durante o banho. Muitas vezes a cadeira de banho é aquela que tem rodas, né? Muitas vezes você pode, se o paciente anda bem, usar uma cadeira plástica, né? Uma cadeira de cordinha plástica também ajuda bastante. Consulte um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta pode avaliar as necessidades da pessoa, indicar exercícios específicos para melhorar a coordenação motora e a propriocepção, facilitando o banho. É fundamental. A fisioterapia ela teria que estar aí desde o início, né? E, por fim, busque apoio profissional. Psicólogo, geriatra e outros profissionais de saúde podem oferecer orientação e apoio aos cuidadores, como lidar com as dificuldades da doença, inclusive do banho. Esse foi o assunto dessa aula, eu espero, foi uma aula um pouquinho longa, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Rever a aula é muito importante. Sedimenta, ajuda a sedimentar o conhecimento, ajuda você a conhecer melhor. Também, como a aula ficará pública por uns tempos, não deixe de deixar a sua curtida, o seu like. Não deixe de deixar o seu comentário. Não deixe de compartilhar com pessoas que também precisam fazer o curso, né? Espero ajudar vocês com esse curso e que vocês aprendam bastante, né? E vamos lá, conto com vocês na próxima aula, na próxima quinta-feira. Sempre às quintas-feiras de manhã, nós estamos aqui para transmitir um pouquinho de conhecimento que serão úteis para vocês. Meu muito obrigado.